Ok? Eu vou começar com uma definição, tá? Seja xn n maior ou igual a k, uma sequência. Nós dizemos que xn é crescente quando xn é menor que ou igual a xn mais 1, qualquer que seja n maior ou igual a k, tá? Então dizemos que a sequência crescente quando isso acontece. Nós dizemos que a sequência xn é estritamente crescente quando xn é menor do que xn mais 1, qualquer que seja n maior ou igual a k. Então, quando todo termo for menor do que o seu menor que ou igual ao seu sucessor, você diz que a sequência é crescente. E quando o termo quando cada termo é menor que o seu sucessor, você diz que ela é estritamente crescente. Tá? Tá bom? Aí é evidente que você tem a definição de ser estritamente, espero que vocês entendam, ser decrescente. Quando é que ela é decrescente? Quando todo termo for o quê? Maior que ou igual ao seu sucessor. Vocês estão entendendo, né? E nós dizemos que ela é estritamente decrescente quando todo termo é maior do que o seu sucessor. Entendido? Certo? Tá bom? E é evidente, né? Você tem a seguinte proposição. Nós vamos usar, tá? Só uma observação. Ó, seja, né? Seja xn n maior que ou igual a 0, a sequência dada por xn igual a, tá? N igual a 1 sobre n mais 1. Tá? Igual a 1 sobre n2 mais 1. Tá? Qualquer que seja n maior que ou igual a 0. Tá? Essa sequência ela é estritamente decrescente. Por quê? Porque é o seguinte, ó, dado n natural, você pegar dado n natural, você tem o seguinte, ó,
n, tá? N ao quadrado é menor do que n mais 1 ao quadrado, certo? Tá bom? Ok? Isso é óbvio, né? O quadrado de n é menor que o quadrado de menos 1. Daí, assim, logo, n ao quadrado mais 1 é menor do que n mais 1 ao quadrado mais 1. Tá? Daí, você tem o seguinte. Como aqui é uma desigualdade de números positivos, quando eu inverto, a desigualdade inverte. Ou seja, 1 sobre n mais 1, 1 sobre n ao quadrado mais 1, é o quê? É maior do que 1 sobre n mais 1 ao quadrado mais 1. Ou seja, o xn é maior do que xn mais 1. Tá? Portanto, e veja bem, ó, para todo n natural, o xn é maior do que xn mais 1. Portanto, a sequência xn, n maior ou igual a 0, ela é o quê? Ela é estritamente decrescente, exatamente. Decrescente. Bom, essa sequência ela é estritamente decrescente. Certo? Agora, veja a seguinte proposição. A proposição é a seguinte. Tá? Sejam K natural, tá? F, uma função definida num conjunto K mais infinito e xn, n maior ou igual a K, a sequência definida pela função f, isto é, xn é f de n para todo n maior ou igual a k. Aí óbvio, né? É óbvio que sai o seguinte, ó. Se f é crescente, se f, enquanto função, é crescente em k mais infinito, nesse intervalo, então a sequência gerada por f, ela é o quê? Crescente. Tá? É bom que se diga que se for estritamente crescente, vai ser o quê? Crescente. Se for decrescente, se a função for decrescente nesse intervalo, a sequência é decrescente. Tá? É óbvio que isso é verdade. Se a função for estritamente decrescente, a sequência é estritamente decrescente. Porque olha o que é que você tem, né? Você tem aqui, ó. Aqui. Ó. Aí você tem o K. Não tem o K. E você tem a função que nesse intervalo, ela é o quê? Estritamente
crescente. Função f, ela é estritamente crescente. Então é claro que é a sequência, né? Porque se você pega, esse é o k, esse é o k mais 1, esse é o k mais 2, tá? K é natural, tá? Então quem é essa altura? Quem é? Essa altura é o x índice k. Quem é essa altura? X índice k mais 1. Quem é essa altura? X índice k mais 2. E assim por diante. Então você vê que essa sequência vai ser estritamente... Se a função f é estritamente crescente, a sequência é estritamente crescente. Então, por exemplo, tá? Por exemplo, você pega... Tá? Seja xn n maior que ou igual a 0, a sequência dada por x índice n igual a n sobre n2 mais 1, qualquer que seja n maior que ou igual a 0. Ó. N sobre a raiz quadrada de n2 mais 1, tá? Olha aí. Vamos estudar o crescimento dessa sequência, tá? Claramente, esta sequência é gerada pela função f dada por f de x igual a x sobre raiz quadrada de x2 mais 1. E repare que essa função está definida para todo x real. Se ela está definida para todo x real, isto é, se o seu domínio é os reais, então ela está definida no intervalo fechado 0 mais infinito, a partir do qual eu monto a minha sequência, tá? Tá bom? Intervalo é um intervalo 0 mais infinito, intervalo esse onde essa função está definida, tá? E a sequência. Então veja bem, ó. Tem-se que f é diferenciável. Tem-se f diferenciável, ou seja, ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. E quem é a derivada de f em x? Ó, quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada do numerador vezes o denominador, que é o quê? Raiz de x2 mais 1, derivada do numerador vezes o denominador, mais x vezes a derivada de o quê? Raiz de x2 mais 1. Então é quanto? É 1 sobre o quê? Sobre 2 raiz quadrada de x2 mais 1, vezes quanto? Vezes a derivada de x2 mais 1 em relação a x, que dá quanto? 2x. Tá certo? Dividido pelo denominador ao quadrado, que dá quanto? x2 mais 1. Hã? Tá? Tá bom? E se você desenvolve isso aí dá o quê, ó? Dá em cima, ó, tirando esse 2 cancela com esse 2, tá certo? Você tem um cancelamento esse 2 cancela com esse 2, e você tem aqui, ó,
vai ficar o denominador. O denominador fica que em cima o denominador é raiz de x2 mais 1, tá? Quando eu tiro, então fica raiz de x2 mais 1 vezes... Oh, desculpa, onde é que está errado aqui? Tem um erro aqui. Tem um erro. Horrível. Sabe qual é? Derivada do quociente. A derivada do numerador vezes o denominador menos... menos, tá? Menos... Aí repete o numerador vezes a derivada do denominador. Então vai ficar o quê? Tira o denominador comum aqui, é raiz de x2 mais 1, vezes raiz de x2 mais 1 dá x2 mais 1, né? Ó, fica x2 mais 1, menos o quê? Menos x2. Menos x2. E embaixo vai ficar o quê? x2 mais 1 vezes a raiz quadrada de x2 mais 1. Tá quanto? Isso aí dá o quê? Dá claramente, né? 1 sobre quanto? Sobre x2 mais 1 vezes o quê? Raiz quadrada de... Deixa eu ver se está tudo certo, tá? Ó, derivada do numerador, né? Vezes o denominador, menos, aí repete o numerador, que é x, vezes a derivada da raiz de x2 mais 1, que é quanto? 1 sobre 2, raiz de x2 mais 1, vezes a derivada de x2 mais 1, que dá 2x. Então, quando você tira o denominador comum em cima, fica, aqui é raiz de x2 mais 1, vezes raiz de x2 mais 1, dá x2 mais 1, menos x2, dividido por raiz de x2 mais 1. Mas está dividido por x2 mais 1, então vai ficar isso aqui, tá? E você observa uma coisa, tá? O que é que acontece com isso aí, com essa expressão? Hein? O que é que você tem com essa expressão aqui? O que é que você pode dizer sobre ela? Isso aqui. Derivada. Derivada vai dar crescimento. Isso aqui é maior do que zero. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x real. Tá? Isso diz, portanto, que a f, ela é o quê? Ela é estritamente crescente em R. Tá? A função f, ela é estritamente crescente em R. Logo, ela é estritamente crescente no intervalo 0 mais infinito. Daí a função f é o quê? Estritamente crescente no seu domínio. Em particular, é estritamente crescente no intervalo 0 mais infinito. Logo, por esse resultado aqui, ó, bota aqui, ó, por esse resultado aqui, a minha sequência, a sequência xn, n maior que ou igual a 0, ela é estritamente crescente. É uma sequência estritamente crescente. Para mim é fazer isso como se fosse crescente, não que você vai aumentando o denominador. Cuidado, é raiz quadrada. Não se engano. É raiz quadrada, ó. Tá? É x sobre raiz quadrada de x2 mais 1. Aí você deriva.
Por isso que é importante esse resultado, ó, essa proposição. Proposição aqui. O que é que eu tenho? F de x. A sequência, essa sequência é gerada por esta função, certo? Só que essa função ela é diferenciável e você calcula a derivada, ó. Tem a derivada, dá esse tipo. Em cada x real. Em cada x real a derivada é essa expressão. Portanto, é um número positivo em cada x real. Então, daí a função é estritamente crescente em todo o seu domínio, que é o conjunto dos números reais. Em particular, ela é estritamente crescente aqui, ó. Falta um crescente aqui. Logo, a sequência é estritamente crescente. Entendido? Entendido? Lembrando que é o menos aqui. Tá. Ok? Tá. Tá bom? Agora deixa eu... Tá. Uma sequência é uma função, né, do NK em R. E nós dizemos que duas funções são iguais quando elas têm o mesmo domínio, mesmo contradomínio e mesma lei de formação. Toda sequência, o contradomínio é o conjunto dos números reais, que a sequência está em R. Ok? Portanto, tá, por definição de sequência como função, tá, você tem o seguinte, tá, sejam definição, eu posso botar como definição, mas tá, eu estou desprezando a definição do que é uma sequência. Uma sequência é uma função. Então, sejam xn, n maior ou igual a k1 e yn, n maior ou igual a k2, sequências. Tens o seguinte, quando é que essas duas sequências são iguais? Xn igual a yn, n maior ou igual a k2, quando k1 é igual a k2, ou seja, quando elas têm o mesmo domínio. Porque quem é o domínio dessa sequência? Essa sequência é uma função. É uma função cujo domínio é o conjunto n, k1. E essa sequência é uma função cujo domínio é n, k2. Quando é que esses dois conjuntos são iguais? Quando k1 é igual a k2. Então, essas duas sequências são iguais quando k1 é igual a k2 e o xn é igual a yn, tá? As imagens são iguais, qualquer que seja o n maior que ou igual a k1, que é o comum. Tá? Eu tô aproveitando a bagagem que eu tenho de função. Quando é que duas funções são iguais? Quando tem o mesmo domínio, mesmo contradomínio, mesma lei de formação. Tá bom? Agora tem um resultado importante, que é o seguinte. Tá? Se duas sequências diferem por uma quantidade finita de termos, a convergência de uma garante a convergência da outra. Quando é que uma sequência converge? Nós dizemos que a sequência converge quando o quê? Eu coloquei essa definição aqui na aula passada. Não tem essa definição? Quando é que uma sequência converge? Quando
o limite da sequência quando o limite da sequência é um número real, tá? Porque o limite de uma sequência, há 4 possibilidades para o limite de uma sequência. Ser um número real, ser mais infinito, menos infinito. Eu não vi aqui a definição na aula passada. Ser mais infinito, ser menos infinito, ou não ser nenhuma das 3 coisas anteriores, é não existir, tá? E você diz que a sequência converge quando o limite é um número real, isso é uma definição. Convergir é ter limite e esse limite ser um número real, ok? Então, há uma proposição aqui, tá? Proposição, eu vou enunciar, a demonstração está nas notas, tá? Eu não vou usar tempo da aula para demonstrar, mas, tá? A seguinte, sejam, tá? Sejam xn, tá? Sejam xn, n maior ou igual a k1 e, tá uma vírgula aqui, sejam xn, n maior ou igual a k1 yn igual a 1 n maior que ou igual a k2 sequências e k3 maior ou igual ao máximo de K1 e K2, tal que o xn é igual a yn, qualquer que seja n, maior que ou igual a K3. A proposição é o seguinte: se xn, n maior ou igual a K1 converge, então yn, n maior ou igual a K2 também converge. Portanto, é se somente se, né? Tá? Se duas sequências, o que é que está dizendo isso aqui? Está dizendo o seguinte: se duas sequências diferem no máximo numa quantidade finita de termos, então a convergência da uma garante a convergência da outra. Porque repare, ó, se existe um K3 maior que ou igual ao máximo entre K1 e K2, tal que a partir de K3 todos os elementos são iguais, então elas diferem no máximo numa quantidade finita de tempo. Porque se a partir de um número K3 todos os elementos são iguais, elas sendo diferentes, elas são diferentes nos termos antes de K3. E aí vai dar uma quantidade finita de termos onde elas são distintas. A recíproca também é verdadeira. Se elas diferem numa quantidade finita de termos, no máximo, a partir de uma certa ordem, de um certo índice, todos os termos são iguais. Tá? Então essa proposição está dizendo isso. Se duas sequências diferem no máximo numa quantidade finita de termos, tá bom? Elas só diferem numa quantidade finita de termos, então a convergência de uma garante a convergência de outra. É bom observar que vale o seguinte: se o limite de uma é mais infinito, o limite da outra também é mais infinito. Se o limite de uma é menos infinito, o limite da outra também é menos infinito. Portanto, se uma não tem nenhum tipo de limite, a outra também não tem
nenhum tipo de limite. Tá ok? Entendido? Esse é o resultado. Duas sequências que diferem somente numa quantidade finita de termos, a convergência de uma garante a convergência da outra. Deixa eu ver aqui para não esquecer nada. Tá bom? A demonstração tá feita nas notas, tá? E tem o teorema